pai estabeleceu uma lei para seus filhos não se casarem fora da família, para que essa riqueza permaneça apenas na família. Sua riqueza cresceu, chegando a dobrar em alguns anos. Seu benefício não parou apenas nos campos comercial e industrial, mas também nos campos políticos e de guerra. Para eles que ainda hoje são a maior potência influente do mundo e que são os condutores de todo no mundo, literalmente. Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao canal Histórias através do Tempo. Meu nome é Abdelatif Frigia. Se é a primeira vez que você assiste ao canal e gosta desse tipo de conteúdos, histórias realistas, tópicos interessantes, misteriosas, você está no lugar certo. Basta se inscrever no canal e ative o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar nossa história de hoje. A história de hoje será sobre a família dos Rothschilds, uma família judia que acredita-se controlar o dinheiro do mundo. Primeiro, conheceremos um pouco sobre a história dessa família chamada Rothschild. O assunto estará intimamente relacionado a muitas teorias de conspiração e controle de dinheiro e da economia mundial. Na verdade, o assunto tem dois lados. O primeiro aspecto descreve essa família que entrou no mundo do comércio das finanças, que fez fortuna, e a sua família continuou as suas atividades comerciais. Com o tempo, sua riqueza diminuiu ao longo das gerações sucessivas e ainda hoje é uma das famílias mais ricas. Mas eles não são mais os super ricos que eram décadas atrás. O segundo aspecto descreve que essa família ainda é um dos eixos do mal no mundo e que eles, junto com algumas famílias, podem controlar a economia mundial, movimentando esse dinheiro como quisessem. Na verdade, eles possuem e controlam mais da metade da riqueza do mundo. Heinrich Heine, um dos autores que escreveu sobre essa família, ele descreveu o dinheiro como o Deus do nosso mundo hoje, e que a família Rothschild são os profetas desse dinheiro. Uma descrição usada, mas é uma das formas usada para descrever a grande riqueza e o dinheiro que possuem. O importante é que irei apresentar fatos conhecidos nesse vídeo e também irei abordar teorias que algumas pessoas pensam. Isso deixará livre para escolher se essas teorias são ou não corretas. E gostaria de ver suas opiniões abaixo nos comentários. Você realmente acredita que essa família, com a influência e o dinheiro que possui, esteja realmente no controle do mundo e da sua economia? Vamos começar e entender como a riqueza e a influência desta família foram estabelecidas. A história começou na Alemanha, especificamente num dos bairros judeus de Frankfurt. Neste bairro havia uma família conhecida como Rothschild. Esta família, como a maioria das famílias judias na época, estava envolvida com dinheiro e troca, porque naquela época as autoridades e governo da Europa seguem as leis e regulamentos religiosos cristãos, que era proibido pedir emprestado com juros ou usura. Esse campo lucrativo foi deixado completamente para os judeus naquela época, que o exploraram da melhor maneira possível, a fim de enriquecer muito com ele. A profissão de dinheiro e empréstimo foi passada de geração em geração nas famílias judias na Europa. Como dissemos antes, no meio dessas famílias estava a família Rothschild. Em 1763, um homem chamado Mayer Rothschild assumiu a gestão dos negócios desta família. Este homem, com a sua inteligência, soube fazer desde sua causa até a economia de um grupo de países e desempenha um papel importante nas maiores guerras que ocorreram na Europa durante os séculos XVIII e XIX.
Ao longo dos anos, Mayer Rothschild continuou a crescer e se desenvolver no negócio da família até chegar ao ponto de administrar os negócios e o dinheiro dos príncipes e nobres na Alemanha. Seu contato com eles e a sua prática de negócios com o dinheiro e câmbio lhe renderam uma fortuna muito grande em pouco tempo. Também, durante este período, Mayer Rothschild se casou e teve 5 filhos e 5 filhas. E ele continuou aumentando a fortuna da família e criando seus filhos na mesma profissão. Ele tinha em mente um plano para assumir a economia da Europa e depois do mundo. Suas ambições eram tão grandes que ninguém esperava que pudesse chegar lá. Durante o século XVIII, depois que seus filhos atingem a idade adulta, começaram a entender o negócio de gestão de dinheiro e câmbio. Ele decidiu distribuí-los aos países mais importantes da Europa, a fim de controlar sua economia. O filho mais velho, cujo nome era Amscher, permaneceu na Alemanha, e segundo, cujo nome era Salmon, foi para a Áustria, enquanto o terceiro, cujo nome era Nathan, que era considerado o mais inteligente deles, foi para a Grã-Bretanha. O quarto, cujo nome era Karl, foi para a Itália, e James, que era o mais jovem, foi para a França. Cada um desses filhos estabeleceu um banco ou instituição bancária em seu nome de família. E como cada um deles estava em um estado, eles dirigem suas instituições como uma entidade unida. Eles compartilharam e se ajudaram em tudo, para que essa riqueza permaneça apenas na família. O pai estabeleceu uma lei para seus filhos não se casarem fora da família. Isso significa dizer que eles deveriam se casar com seus primos ou parentes, que poderiam se casar com outras famílias judias desde que fossem ricas. Além disso, seu testamento privou suas filhas de herança, exceto por muito pouco. Tudo isso para preservar a riqueza dos Rothschild. O pai, Mayer Rothschild, morreu no ano de 1812, deixando seu dinheiro e riqueza para seus filhos, que levaram os negócios da família a outro nível, especialmente seu terceiro filho, que estava na Grã-Bretanha e cujo nome era Nathan Rothschild. Esse homem atingiu um estágio de riqueza, influência e poder a ponto de ter o verdadeiro controle da Grã-Bretanha naquela época, não apenas econômica ou financeiramente, mas até politicamente. Então, por natureza, e na maioria dos casos, quem controla o dinheiro é quem controla a política. Nathan não estava satisfeito apenas no campo do dinheiro e da banca, mas o contrário, ele entrou em vários campos da Europa naquela época e, em particular, a Grã-Bretanha vivia no período da Revolução Industrial, o período do qual Nathan e sua laia tiveram sucesso como reis do dinheiro, que aumentaram sua riqueza de uma forma não natural. A mesma coisa se aplica a seus irmãos em outros países. Sua riqueza cresceu, chegando a dobrar em alguns anos. Seu benefício não parou apenas nos campos comercial e industrial, mas também nos campos políticos e de guerra. Quero dizer, por exemplo, quando Napoleão estava lutando contra a Grã-Bretanha, o ramo francês estava financiando Napoleão e o governo francês se emprestando dinheiro para lutar. Por outro lado, a filial britânica estava financiando o governo britânico e também emprestando dinheiro para lutar. A filial francesa se beneficia e a filial britânica também se beneficia. E eles costumavam financiar os partidos que lutavam entre si e no final estavam ganhando do perdedor e do vencedor na guerra. Essas guerras eram de grandes interesses. Acredita-se que eles estavam entre os mais importantes impulsionadores da guerra na Europa no século XVIII, porque essas guerras trouxeram grandes fortunas e o dinheiro que emprestaram aos governos foi devolvido a eles a uma alta taxa de juros. Então, essas guerras continuaram e cresceram por causa do seu financiamento.
Eles se beneficiaram das guerras, não apenas em empréstimo aos governos, mas também em termos de comércio de medicamentos. As guerras resultaram em fome e doenças, e este campo deu a eles a oportunidade de expandir seu comércio e fazer mais fortunas do comércio de medicina. Os Rothschild continuaram a ter controle financeiro e político sobre o maior país europeu por décadas e sempre estiveram entre os mais influentes nele, e todas as pessoas, até mesmo os governantes, que tentaram derrubá-los. A situação gerava sobre eles, e os Rothschild podiam refletir a mágica sobre eles. Na verdade, eles são perseguidos por várias acusações de serem os mentores do assassinato de um grande número de líderes mundiais que tentaram se posicionar contra seus interesses. Ou seja, eles são acusados de planejar o assassinato de presidentes conhecidos, como ex-presidentes americanos, entre os quais Abraham Lincoln e John Kennedy, aqueles que tinham algumas políticas conflitantes com os interesses dos judeus, especificamente os Rothschild, sobre a economia americana. E provável que tinha sido um dos motivos do seu assassinato. E também são acusados de planejar o assassinato do presidente russo, do Cesar Nicolai II, e de toda a sua família por ter hostil à presença dos judeus. E ele se recusou a deixá-los entrar, especificamente do ponto de vista econômico do seu país. No final, todas essas acusações são consideradas teorias da conspiração que podem estar incorretas e não há nenhuma evidência real para elas. Mas, de fato, se eles fossem os responsáveis por tais operações e assassinatos, eles não deveriam ter evidências reais, porque permanecerá como essas coisas vagas e muito provavelmente não haverá nenhuma evidência clara. Eles também são responsáveis pelo estabelecimento da entidade israelense na Palestina. E mesmo Balfour, o primeiro-ministro britânico, faz conhecida a promessa da Declaração de Balfour, que prevê o estabelecimento de um Estado para os judeus na Palestina. Ele enviou uma mensagem a Lord Walter Rothschild informando-o de sua intenção de estabelecer o Estado judeu na Palestina, porque a família Rothschild sempre apoiou o governo britânico e forneceu-lhe dinheiro e armas para motivar a apoiá-los no estabelecimento do Estado judeu na Palestina. Atualmente, a família Rothschild está distribuída por todo o mundo e ainda hoje possui grandes negócios. Mas o valor anunciado de sua riqueza é estimado hoje em cerca de $1 trilhão, o que é obviamente uma soma muito grande, mas é distribuída entre um grande número deles. Mas, ao mesmo tempo, existe uma teoria completamente diferente que diz que essa família atualmente tinha uma riqueza oculta de centenas de trilhões de dólares, especificamente cerca de 500 trilhão de dólares, o que é uma soma fabulosa. Se a teoria da conspiração for real, então esta família possui quase metade do dinheiro do mundo em 2019 e a sua riqueza continua aumentando. Os donos dessa teoria dizem que sua riqueza está completamente escondida e que, no original, muitos dos bilionários do mundo são apenas uma cobertura ou uma fachada artificial para eles, e que ainda hoje são a maior potência influente do mundo e que são os condutores de todo no mundo, literalmente. Isso é real? Deus que sabe. Eu sei que algumas pessoas acreditarão facilmente em tais coisas e que alguns dirão que isso não é verdade. Deixe seus comentários e opiniões sobre esse assunto. Então, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de pressionar o botão de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.